Amém, queridos? Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Isso, Isaías capítulo 61. Dá um bom dia também ao pessoal que está nos assistindo pelo YouTube, né? Pela página da Comunidade Batista da Paz. Aos nossos ouvintes da Rádio Melodia também, né, que sejam todos bem-vindos, que o Senhor fale de forma poderosa ao meu e ao seu coração. Amém, queridos? Deus abençoe. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas e aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Só até aí, só obrigado. Vamos orar, irmão? Estenda suas mãos para cá, vamos orar para que o Senhor nos abençoe, nos dê a direção, que o Senhor possa falar através da minha vida, abençoar a sua vida. Já peço liberdade a você para que eu possa ministrar sobre a sua vida e que tudo que for proveitoso você pegue, você cumpra e participe durante a sua vida, aplique durante a sua vida. Aquilo que você achar que não é suficiente, você descarta. Põe amor nas minhas palavras, né? Porque às vezes a gente pode ser, às vezes, um pouco duro. Mas enfim, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos nesse momento, nós te entregamos, Senhor, esse culto que já foi entregue. Deus, em nome de Jesus, aos louvores que foram entoados. Pai, nós oramos para que o Senhor fale conosco nesta manhã. Abra todo o nosso entendimento, que o nosso coração nessa manhã esteja verdadeiramente como um solo fértil para receber a Tua palavra. A minha vida, Senhor, eu agradeço o privilégio e a oportunidade de ministrar a Tua palavra. Pai, que eu seja aqui nesta manhã um mensageiro do Senhor nesta manhã, de resposta de oração aos meus irmãos, para que o Senhor seja cada dia honrado e glorificado. Amém. Amém, queridos? Pode se assentar, fica à vontade. Faz de conta que você está na sua igreja. Irmão, muito feliz, né? A Bíblia diz bem-aventurado, mais do que feliz, poder estar aqui com os irmãos, ministrando a palavra do Senhor. E o Senhor tem algo importante para nós nessa manhã. Né, hoje é o último dia de encontro, né? Não sei se todo mundo já fez o encontro aqui, mas quem não fez, aconselho a participar, porque realmente é bênção para a nossa vida. Eu confesso que a minha vida é uma, espiritual falando, né, Tatão? A minha vida é uma antes do encontro e outra depois do encontro. Porque de fato você tem ali um encontro com Deus. Você tem um encontro face a face, né? Um PNL de verdade com o Senhor. É ali que nós deixamos as nossas mazelas, é ali que nós deixamos as nossas frustrações. Então, por isso, sou muito grato. E logo mais, com certeza, vão voltar todo mundo cheio, entornando, cheio do Espírito Santo. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está lá no capítulo 61 de Isaías. Mas antes a gente vai... Nós vamos fazer uma introdução para que a gente entenda melhor um pouco desse capítulo 61. É importante, muitas coisas importantes para nós. Vamos ler de novo? Agora eu posso ler com mais tranquilidade. O Espírito do Senhor, na minha tradução, né, ao meio da revista e atualizada. Obrigado. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Irmão, Isaías, no contexto de Isaías, nós vamos aprender duas coisas, ou mais coisas até. Mas no contexto de Isaías, Isaías estava profetizando, 61 agora, profetizando o povo após a vinda do exílio. O povo ficou então 70 anos, né, o povo de Judá ficou 70 anos no Egito, em Babilônia, debaixo do jugo de Nabucodonosor. Então, esse povo estava voltando pós-exílio. É onde Isaías está profetizando. É engraçado que você vai ver, né? Jeremias 25:11 e Jeremias 10:11. Jeremias 25:11 vai dizer que, vai profetizar que o povo passaria pela Babilônia. Ficaria 70 anos na Babilônia. E até prova de julgamento, juízo de Deus. Porque a nação de Judá foi desobediente. Mas então, Jeremias também tinha profetizado isso. Jeremias capítulo 11, versículo 25. Jeremias 29:10 vai falar que eles iam para o cativeiro, para a Babilônia, porém também voltaria. Então Deus cumpriu tanto juízo quanto bênção na vida desse povo. Porque Deus disse, vai para a Babilônia, 70 anos aproximadamente, ou até mais um pouco,
mas o prazo era esse. Então, eles voltam, e aí voltam cheios de expectativas. Imagina você de um cativeiro, saindo de uma escravidão, debaixo de um jugo pesado, e você sai desse jugo pesado. Ali com várias famílias, né? Então, nesse contexto é marcado o forte desejo de restauração e renovação, tanto espiritual quanto física, após a destruição do templo de Jerusalém. Então, o povo está voltando para Jerusalém, cheio de expectativa, de reconstruir não só as suas casas que tinham perdido, porque eles estavam debaixo de jugo na Babilônia, mas a sua vida espiritual. Por quê? Porque muitos deles se perderam ali na Babilônia por causa dos deuses babilônicos, né? E debaixo de um jugo pesado. E nós vamos ver isso muito bem de poucas pessoas que realmente não se renderam a eles. Daniel e seus amigos, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se renderam à Babilônia. Preferiu até mesmo morrer do que se render a Nabucodonosor. Então, o povo estava voltando cheio de expectativa, irmãos, cheio de expectativa. O povo estava lidando ali com a dor, a perda, a necessidade de reconstrução, não apenas de sua casa, como eu disse, mas de uma vida espiritual. Mas antes disso, também eles estavam buscando o quê? Ser restaurado para Deus do povo eleito. Porque Deus queria que esse povo regenerasse. Por isso foi necessário o cativeiro babilônico, para que esse povo regenerasse. Então, quando você vai olhar isso, você vai ver. As casas também, a identidade da nação escolhida por Deus. Como eu disse, Judá foi punida, por quê? Porque desobedeceu. Levítico capítulo 25, versículo 3 e 4 vai dizer isso. Vai falar de que a terra eles poderiam plantar. Esse foi um dos motivos, claro, não foi somente isso, mas eles poderiam plantar durante 6 anos, porém no 7º ano deveria descansar a terra. O ano sabático, né? A gente geralmente, os judeus têm um dia, né, do sabá, um dia de descanso. Nesse caso, 7 anos, no 7º ano, perdão, 6 anos, no 7º ano, teria que deixar a terra descansar. E o povo de Judá não desobedeceu ao Senhor, como o povo de Deus sempre fez, não é de hoje. E nós, como igreja, hoje também desobedecemos demais, por isso pagamos alto preço por causa disso. Nós desobedecemos ao Senhor. Se nós estivéssemos verdadeiramente alinhados com aquilo que o Senhor tem para nós, nós não desobedeceríamos. Mas é comum porque nós somos humanos, nós ainda estamos nesse corpo não glorificado, de carne, e a carne não se converte. Durante nesse período, a mensagem de Isaías 61 veio como um refrigério. Imagina esse povo voltando da Babilônia, destruído, muitas famílias se perderam lá. Imagina esse povo voltando, e aí vem um profeta falando: olha, vai vir um que vai regenerar a sociedade, a nação, uma promessa de que Jesus viria. O capítulo 61 é uma declaração profética que anuncia a vida do Messias. Então, imagina, vindo do cativeiro, e aí você recebe uma palavra: ó, vai vir um Messias, vai vir um que vai nos libertar. Apesar de já estavam libertos, voltando para Jerusalém, porém, ainda tinha muitas mazelas, tinha muitas feridas. Imagina receber uma palavra dessa: olha, Jesus, ou vai vir um Messias, vai vir um ungido, sabe, que vai limpar as suas feridas, que vai mover um sobrenatural sobre a sua vida. Imagina recebendo, saindo de uma dificuldade e recebendo isso. Imagina, irmão, aplique na vida do irmão, aplique na vida do irmão lá fora, ou no nosso também, no nosso meio, ainda tem, não deveria, mas ainda tem, porque somos humanos. Pessoas dentro da igreja sofrendo com depressão, pessoas sofrendo com falta de amor, com falta de perdão, tudo isso. Não deveríamos, porém acontece, somos carne, somos seres humanos, somos falhos. Então é importante a gente entender isso. Essa profecia, ela vem para aliviar aquele povo, um pouco da dor daquele povo. Então, ele vai dizer que vinha o Messias, anunciaria a vida do Messias, e que trará libertação e consolo àquele povo. A palavra libertação, irmão, é um pouco mais hablante. Ela é muito mais profunda. Quando a gente fala em libertação, por exemplo, uma pessoa que possessa de demônios, por exemplo, e você vai e expulsa aquele demônio. Geralmente a gente fala que aquela pessoa foi liberta. Mas o termo correto foi liberada da mão do inimigo. Por quê? É errado falar libertação? Não, porque a libertação é mais profunda, é um processo de libertação. Todos nós, precisamos de libertação. Todos nós precisamos ser libertos em alguma área da nossa vida. O pastor Reinaldo sempre fala aqui: cuidado com aqueles pecados escondidos, aqueles que
Você carrega ele debaixo dos braços. Essa é a libertação. Por isso Isaías está dizendo que viria um que ia cuidar deles, ia trazer essa libertação por completo, no total, não parcial. Consolo também. Eu lembro de Moisés, faz a referência, Deus chama Moisés, Deus tem um encontro com Moisés na sarça ardente. Moisés vê a sarça pegando fogo e não se consumia. Aquilo chamou a atenção de Moisés. Êxodo capítulo 3, se não me salvo engano. Deus fala a Moisés, eu vou te enviar ao Egito para que você liberte o meu povo. Aquilo ali é uma menção ao que Jesus viria. O papel de Moisés como libertador joga no Novo Testamento Jesus. Aquilo foi de fato, porém, o que vai ver no texto está falando sobre o Jesus também que viria, que libertaria a todos nós. Amém, queridos? Seguindo, a referência, ungido do Senhor, faz uma alusão ao futuro Messias, que cumpriria a missão de restaurar e redimir os oprimidos. Ungido, viria cumprir essa missão. Que missão é essa? Libertar os cativos, os oprimidos, está no texto. Daqui a pouco a gente entra um pouco mais nisso. Libertar os cativos, como o pessoal estava na Babilônia, cativo de fato, preso, escravo. Mas quantos de nós, irmãos? E aí a gente precisa olhar para a igreja. Irmãos, eu tenho tido a oportunidade de pregar em alguns outros lugares, e tenho dito isso. Nós precisamos olhar para dentro também, Tatão. Nós estamos olhando só para fora. É importante, o evangelho tem que ser pregado a todas as nações, como diz o Geraldo, falou aqui de manhã, agora mais cedo. Mas, queridos, nós temos que olhar para dentro. Pessoas dentro da nossa comunidade sofrendo e a gente fazendo de conta que não está vendo. E muitas vezes essas pessoas, por vergonha, não pedem ajuda. Então, queridos, nós temos que olhar para dentro também. Pessoas sofrendo, cativeiros espirituais, pessoas presas, de falta de perdão. Isso é muito sério para nós como igreja, irmãos. A gente é cooperador aqui, minha esposa e eu, do Ministério de Família, com o Júnior e a Poli. A gente tem visto o trabalho fantástico que eles têm feito, a igreja tem feito, no modo geral, o corpo da igreja tem feito. Pessoas, irmão, padecendo de falta de perdão, adoecendo de falta de perdão. Isso não é só lá fora não, irmão. Lá fora é nítido, porque qualquer vida sem Jesus é ruim. Qualquer vida sem Jesus é ruim, irmão. Ainda que você tenha muito dinheiro, muitas posses, muito bem, viaja, faz tudo, ainda a sua vida sem Jesus é ruim. Hoje nós como cristãos sabemos. Eu sei aonde Jesus entrou na minha vida. Eu sei onde mudou, onde virou a chave, onde tudo mudou, onde tudo transformou. Eu sei, eu conheço. Por isso, irmãos, é importante a gente entender isso. Esse cativeiro aqui que está falando, babilônico, de fato, escravos. Mas nós, muitas vezes, nós estamos em prisões e nós não buscamos ajuda. Outras, nós sabemos que tem pessoas, irmãos nossos em prisões e a gente não ajuda. Não vou me importar com isso. Isso não é problema meu. Irmão, a igreja precisa se posicionar no modo geral. Então, irmão, é sobre isso que Isaías está profetizando. Quando nós estudamos o contexto de Isaías 61, somos levados a refletir sobre o que, irmão? Sobre a importância de confiar em Deus em tempos difíceis. Tem pessoas que só querem confiar em Deus quando as coisas estão boas, quando as coisas estão dando certo. Irmão, nós, final de semana atrás agora, conferência missionária, o dia do clamor, foi dias extraordinários aqui na igreja. Eu não sei se o irmão viveu, mas eu vivi dias extraordinários aqui. Por quê? Porque nós muitas vezes esperamos um momento, uma oportunidade, para que a gente quebrante o coração. Não, irmão, tem que ser todo dia. Deus é um Deus de relacionamento. É todo dia. A palavra de Deus não manda você orar quando orares. Não, irmão, é todo dia. Tem que orar todo dia. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de rotina. Então, queridos, que Deus abençoe a cada um de nós, que a gente possa pensar dessa maneira. A promessa de libertação e consolo é um convite para que todos nós lembramos que Deus está sempre disposto a acolher aqueles que se voltam para Ele em busca de ajuda e esperança. Vou repetir, a promessa de libertação é um consolo e um convite para que todos nós possamos lembrar que Deus está disposto a acolher
e acolher aqueles que voltam para Ele em busca de ajuda e de esperança. Irmão, isso aqui é um convite para nós. Isaías está profetizando aqui um convite para que eu e você, irmão, possamos abrir o nosso coração diante de Deus. Não sei o que o irmão tem vivido, não sei qual é a necessidade do irmão, não sei qual é a dificuldade do irmão. Eu sei a minha. E se o seu irmão não tiver problema, você pode falar comigo que eu te dou um cadinho também para ajudar você. Porque todos nós temos, irmão, todos nós passamos por necessidade e dificuldade. É isso, mas olha a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, Deus sempre buscando o homem. Gênesis, a viração do dia, a Bíblia diz, todos os dias, na viração do dia, ao terminar o dia, Deus vinha conversar com Adão. Relacionamento. Então, não mudou não, irmãos. Aqui nessa profecia de Isaías também não mudou. É sempre Deus buscando o homem. E nós, como homem, como servo de Deus, sempre desviando das coisas de Deus. Então, irmão, fique ligado nisso. O livro de Isaías contém mais promessas a respeito de Cristo do que qualquer outro livro no Antigo Testamento. O próprio Cristo frequentemente citava trechos de Isaías. De fato, ele cita uma das promessas messiânicas desse profeta na sua primeira mensagem. Jesus é convidado a pregar na sinagoga no primeiro dia. E Jesus prega Isaías, esse texto, a gente vai ver daqui a pouco, lá em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19 e 21. Isaías está pregando, está profetizando, e Jesus na primeira oportunidade cita Isaías. Por isso é importante a gente fazer esse contexto do livro de Isaías e do capítulo 61 de Isaías, para que abra o nosso entendimento em relação a isso. Que a palavra de Deus ela não acontece da noite para o dia, não é sorte, tudo tem princípio. Entende, irmão? Tudo tem princípio. Então, o livro de Isaías é considerado, por muitos estudiosos, como a segunda Bíblia. Por quê? Porque fala principalmente das promessas messiânicas. E a gente vai ver, algumas promessas já se cumpriram aqui. Daquele tempo para cá, algumas promessas já se cumpriram. Então, ele vai citar, Jesus vai citar, você pode pôr para mim, Thales, por favor, Lucas capítulo 4, versículo 18, 19 e 21. Vou ler o 21 também. Olha, irmãos, Jesus, tendo a oportunidade, pega lá um pergaminho, ou não sei como é que chamava aquele naquela época, aquele papiro, não sei como é que chama, mas enfim, pegou as escrituras e leu Isaías. Olha como é que fica profundo. O Senhor me deu, Jesus lendo isso na sinagoga. O Senhor me deu o seu Espírito, e Ele me escolheu para levar as boas novas aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Pô, Jesus fechou o livro, depois de ter falado isso, Jesus fecha o livro, entregou para os ajudantes da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Ponto 21. Então ele começou a falar. Ele disse, hoje cumpriu o texto das escrituras sagradas que vocês acabaram de ouvir. Isaías tinha profetizado isso. E Jesus lê, eu sou o cumprimento dessa promessa. Jesus está dizendo, a promessa hoje se cumpre em mim. É isso que Jesus está dizendo. Depois você vai seguir, você vai ver. O profeta de casa, porque expulsaram Jesus dali, ele vai dizer, profeta de casa não tem honra. Por quê? Porque expulsaram ele dali. Como pode um homem dizer que o Senhor ungiu para libertar? Como pode? Entende, irmão? A profundidade do capítulo 61 de Isaías? Então, irmão, é sobre isso. Os estudiosos vão dizer que parte da vida e o ministério de Jesus é baseado nas promessas de Isaías. Exatamente. Parte da vida, por isso esse livro é tão importante. Por isso o profeta foi tão importante. 43 anos de ministério. Um ministério longuíssimo. Passou por várias dificuldades, perseguições durante 17 anos perseguido. Mas ainda assim continuou prosseguindo, fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer. E muitas vezes eu e você, por isso aqui, nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor tem chamado a gente para fazer. Por muito menos. Eu e você, nós temos deixado que o Senhor, as promessas e os propósitos de Deus se cumpram na minha e na sua vida. Então, irmão, é isso que eu estou falando, é olhar para dentro da igreja. Nós precisamos olhar para dentro. Nós precisamos olhar para nós. Você tem sim feito o tema da minha mensagem? Vivido uma vida que agrada a Deus? Reflexão, irmão, para nós. Você tem vivido? Imagine a sua vida. O que você está vivendo no dia a dia, quando você sai daqui da igreja, ou durante o decorrer da semana? Você tem vivido de fato uma vida que agrada a Deus? Eu tenho tentado. Às vezes nós somos falhos.
Mas, irmão, infelizmente tem gente que não está nem tentando viver uma vida que agrada a Deus, porque já não crê mais nas promessas do Senhor. Pessoas extremamente estudiosas, até mestres de ensino, conhecem muito de Bíblia, se desviando. Por quê? Não consegue mais enxergar essa promessa, a qual Isaías está profetizando aqui. Não consegue mais enxergar. Então, irmão, que o Senhor abra os nossos olhos hoje, abra também os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir e fazer como Tiago nos diz, não somente ouvinte, mas seja praticantes. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Como é que você vai saber se aquilo dá certo se você não pratica, se você não coloca em prática? E depois nós, como igreja, costumamos olhar para a vida do irmão, como é que o irmão está prosperando, como é que o irmão está sendo abençoado, como é que Deus está usando o irmão. Nós olhamos só o natural, irmão, mas você também, por que você não quer pagar o preço que o irmão muitas vezes paga? De oração, de jejum, de renúncia, de arrependimento, de perdoar os que ofendem, de seguir a paz com todos, como a Bíblia diz. Olhar para alguém que está prosperando, irmão, é simples, é até fácil, mas saber por que ele está prosperando, por que Deus é com ele, é secreto, irmão, é no secreto que nós precisamos vencer as nossas grandes batalhas. Falei das promessas que já se cumpriram. Isaías, um livro fortíssimo para nós, Isaías 7:14, vai falar do nascimento da virgem, ou nascimento virginal de Cristo, que Cristo viria através de uma virgem. Já se cumpriu. Se cumpriu lá em Mateus capítulo 1, versículo 23. Você pode pôr para mim, Thales, por favor? Mateus capítulo 1, versículo 23. Vou ler só alguns. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías profetizou isso há milhões de anos. Se cumpriu. Grandes outras profecias de Isaías se cumpriu. Precisa colocar, vou só citar, para a gente ganhar tempo. Isaías capítulo 40, versículo 3. Jesus precede João Batista. Você lembra de João Batista no deserto? Vai vir um que é maior do que eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. Já se cumpriu. Isaías 42, 1-4, revestidos de poder do Espírito Santo. Também, Mateus 4,15, se cumpre essa palavra. A cura dos enfermos, também já se cumpriu. Isaías 53, 9, a vida de Jesus sem pecado. Foi levado, 53, a vida de Jesus sem pecado. 1 Pedro 2, 22, foi levado sem pecado ao matadouro. Como ovelha muda ao matadouro, já se cumpriu. Isaías 53, 7-8, a morte de Jesus na cruz. Isaías 56, 7, a purificação do templo. Isaías 25, 8, a vitória sobre a morte. Jesus venceu a morte, todos nós sabemos. Isaías 28, 16, salvação pela fé, se cumpriu lá em Romanos. Tem se cumprido, na verdade, em Romanos, nos nossos dias atuais. Capítulo 10, versículo 11. Queria fazer uma ressalva aqui, irmão, a salvação pela fé. Martim Lutero, o reformador da igreja, quando ele colocou, não sei se foi simbolicamente, mas se diz isso, afixou as 95 teses, quando rompeu com a igreja católica, as 95 teses na porta da igreja, ele vai falar sobre isso, que a salvação é pela fé. Por que estava acontecendo? Eles estavam vendendo indulgências, venda de indulgências. Opa, então comprando o seu pecado, no sentido desse. Por exemplo, pecou, cometeu um erro, então você paga e o seu pecado é perdoado. E aquilo começou a incomodar Martim Lutero. Por isso e por outros motivos, Martim Lutero vai falar que a salvação, os 5 soles, na verdade, ele vai dizer, sola a Escritura, só a Escritura. Então só a palavra de Deus. Então, irmão, fica fácil quando a gente entende um pouco a palavra de Deus. Se alguém vier com um outro livro que não seja a palavra de Deus, é anátema. Paulo disse, é anátema, você não precisa crer. Agora, se você tem uma fé duvidosa, se você não tem uma fé firme, sadia, aí a gente balança. Por isso a gente precisa sempre ler, buscar entendimento, procurar ouvir mais, aprender mais. A Bíblia diz, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então é isso que nós precisamos. E ele vai dizer só a Escritura, só Cristo. Então se falar que tem outro intermediador entre Deus e o homem, é anátema. Só Cristo. Só a fé, aqui ele está dizendo, salvação pela fé. Fé em quem? Não em quê? Em quem? Jesus. A fé através
de Jesus. Só a graça. Só a graça. Então não é nada que fizemos ou que possamos fazer. Só a graça de Deus, favor imerecido. E por último ele vai dizer só a glória de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus é santo, por isso temos que ser santo. Então Martim Lutero vai estar tratando sobre isso, sobre essa fé, sobre essa salvação pela fé. Isaías 59:20, a volta de Jesus ainda não se cumpriu, mas nós como cristãos cremos que se cumprirá. Se estivermos aqui, estamos junto com Ele. Se estivermos mortos, ressuscitaremos com Ele. Amém? Glória a Deus. Isaías 43, finalizando essas profecias. Isaías 45:23, todo joelho se dobrará perante Ele. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Então, todo joelho se dobrará. Olha a importância do livro de Isaías. Olha a importância quando você lê, por exemplo, só um capítulo. Capítulo 61, importantíssimo. Só o primeiro versículo, irmão. Só o primeiro. É bênção para as nossas vidas. Isaías é considerado os príncipe dos profetas. Por quê? Porque devido ao caráter. 43 anos de ministérios. 17 anos aproximadamente de perseguição. O irmão fala que nós somos, no trabalho, por exemplo, os irmãos às vezes falam assim, você é um crente enjoado, e a gente já quer largar Jesus. Imagina 17 anos de perseguição. É claro, irmão, não estou dizendo aqui que você tem que ter sabedoria, pedido de direção de Deus. Pede sabedoria. Tiago vai dizer que a sabedoria peça, e será dado deliberadamente. Então você quer sabedoria? Peça. Não peça paciência não, meu irmão. Peça paciência, não, Deus vai te dar muita luta para você ter paciência. Mas peça sabedoria. Amém, queridos? É considerado por quê? Por causa do caráter. E também por causa dessas profecias messiânicas, a qual nós lemos agora, que se cumpriram e outras que estão para se cumprir. Por isso era um homem respeitado, era um cristão respeitado. Eu fico vendo e imaginando as pessoas olhando para assim, ali lá vai um homem de Deus. Irmão, essa é a referência para nós. Quando você passar em algum lugar, quando você chegar no seu trabalho, ou quando você passar na rua, as pessoas têm que olhar para nós e falar assim, ali lá vai uma mulher, ou ali lá vai um homem de Deus. Essa tem que ser a referência, irmão. Eu costumo dizer isso. Às vezes as pessoas acham que a pessoa cheia do Espírito Santo é que pula, que roda, e está tudo certo. Está tudo certo. Agora, Deus tem o seu jeito, usa do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Agora, irmão, aprendi isso há um tempo atrás. Ser cheio do Espírito Santo não é quanto você tem dele, mas é quanto Ele tem de nós. Isso sim é ser cheio do Espírito Santo. Quanto Ele tem de nós. O quanto você está disposto a doar para o Espírito Santo para ser cheio. Então, irmão, é sobre isso. Ele foi, o livro de Isaías foi no Antigo Testamento o que Paulo foi no Novo Testamento. Olha o peso, irmão. Olha o peso disso. Isaías, o profeta Isaías foi, os estudiosos, os teólogos vão ter esse entendimento de que o livro de Isaías, mencionado várias vezes no livro no Evangelho, várias vezes mencionado nos Evangelhos, vai dizer que Isaías no Velho Testamento foi como Paulo no Novo Testamento. Olha que poder, olha que autoridade que esse homem, olha que intimidade que esse homem tinha de Deus. Isaías 61 descarta a verdadeira libertação e consolo que vem de Deus. E que Deus se importa com os que estão quebrantados e necessitados. Irmão, esse é o nosso Deus. Se importa com aqueles que ninguém quer. Ninguém quer. Deus tem esse amor por nós a tal ponto de que a sociedade muitas vezes nos despreza. A gente tem visto por aí pessoas que estão totalmente desprezadas. Irmão, a Bíblia diz que uma alma, olha o poder disso, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma arrependida. E eu e você muitas vezes não queremos pregar o Evangelho. Sabe por quê? E aí eu abro um parênteses aqui. Nós achamos muitas vezes, irmão, que a gente que converte, nós não somos a quarta pessoa da Trindade. Você não é, eu também não sou. Então, querido, a nossa obrigação é pregar o Evangelho. Muitas vezes a gente olha para a pessoa assim e fala assim, não vou pregar o Evangelho para ele não, porque ele não se converte. Quem é que disse que ele não se converte? Quem falou isso? Raabe é um bom exemplo disso. Prostituta, vivia uma vida promíscua. Quem falava que Raabe se convertia? Está na linhagem de Cristo. Entende, irmão? É sobre isso. Não é sobre julgar, não. É sobre pregar o Evangelho. O papel de convencimento é do Espírito Santo, não é meu nem seu. Então, queridos, eu queria trazer você até aqui. Amém, irmão? Eu queria trazer você até aqui para a gente realmente entrar naquilo. Por isso que eu precisava contextualizar.
para você ver a potência, para você ver, né, quão poder tem na palavra do Senhor e quanto Isaías 61 é para nós. O tema da minha mensagem já diz: tem uma vida que agrada a Deus. Você tem vivido uma vida que agrada a Deus? As pessoas podem olhar, minha filha lá em casa, minha esposa, que está assistindo agora, ela pode falar que eu tenho uma vida, eu vivo uma vida que agrada a Deus? É sobre isso. Não é sobre as pessoas que a gente vê de vez em quando, fala, aquele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas e lá no meu lar, na minha casa? Ela pode dizer que eu tenho vivido, pelo menos tentado, viver uma vida que agrada a Deus? Irmãos, vamos lá, vamos ler o texto de novo. Você pode pôr para mim, Taz, o texto, por favor? Vou ler só um pedaço e a gente vai. Thales. Amém, eu leio aqui então, ó. Diz assim, capítulo 61, ó. E o Espírito do Senhor Jeová, ou Senhor Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Vamos parar aí. Irmão, olha que legal. Capacitação. Eu vejo nesse texto, para nós como cristão, na pregação nós temos 3 bases para pregar. Primeiro, ler o texto. Segundo, explicar o texto. E terceiro, aplicar o texto. Nós já lemos, nós já explicamos, agora nós vamos aplicar na nossa vida. Agora nós precisamos aplicar, para que a gente saia daqui e comece a praticar aí fora. Então eu entendo nesse texto sobre capacitação. Vamos lá, vamos entender. Refere-se a um processo de preparação e fortalecimento espiritual, que nós recebemos através da fé. Fé em quem? Jesus. Em relacionamento com Deus. Eu disse, Deus é um Deus de rotina. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz, entra no teu quarto, ora em secreto, que o teu pai que vê em secreto, te recompensará. Então é um Deus de rotina, está chamando a gente para orar todo dia, para buscar todo dia. Essa capacitação é do Espírito Santo, essa capacitação é de Deus, não é nossa, não é sobre mim, nem sobre você, é sobre Ele, é para Ele. Essa capacitação, ela vem dEle, não é minha nem sua. Ela não se limita, essa capacitação não se limita a habilidades ou talentos naturais, exatamente. Não é porque você é bom pedreiro, bom azulejista, ou trabalha bem naquilo que você faz, na sua profissão, não tem nada a ver com o natural. Isso é bênção de Deus. Mas, deixa eu achar aqui. Amém, isso, nas qualidades naturais, mas envolve qualidades espirituais. Vou mais profundo, dons espirituais. O Espírito Santo nos capacita com dons, para quê? Para nós falarmos que somos o tal? Para nós ensoberbecer, engrandecer, ou para que Deus seja glorificado através da nossa vida? É sobre isso, irmão, dons espirituais. Você tem buscado dons espirituais? Irmão, antigamente, logo quando eu me converti, isso vai para caminhar para 12 anos, nós estamos aqui pela graça e pela glória de Deus, 12 anos, batizar com o Espírito Santo, irmão, era coisa extraordinária. Não que o batismo não seja, continua sendo. Hoje o pessoal está lá no encontro, daqui a pouco, mais tarde, né? Vocês vão ver, vão estar tudo cheio, por quê? Se importava, se dava o valor devido a Deus. Hoje as pessoas muitas vezes vêm na frente, recebem Jesus, a gente fica assim, glória a Deus. Não, irmão, tem que se alegrar, uma alma vale mais que o mundo inteiro. E essa capacitação para que nós possamos fazer isso, vem de Deus, é Deus que nos capacita. Não é sobre mim, sobre você, sobre o que eu faço ou deixo de fazer, se eu sou bom ou sou ruim, não, é sobre Deus. A capacitação, ela vem de Deus, não é minha nem sua. A atuação do Espírito Santo na nossa vida, é exatamente isso, permitindo que Ele cumpra o propósito divino. Então, o Espírito Santo na nossa vida é para cumprir o quê? O propósito de Deus. Não é para você abusar dos talentos aí. Tem gente que tem dom de cura, amém, glória a Deus por isso, nós estamos precisando. Mas para quê? Para glorificar quem? Como é que está sendo usado os dons? Você que tem um dom. Como é que está sendo usado? É para você? Ou para glorificar o nome do Senhor? Então essa capacitação não é para nós, querido. Ainda que mas é para glorificar o Senhor. Amém, queridos? Esse dia eu estava vendo um videozinho pequenininho, uma irmã mandou. Eu achei muito impactante. Estudando a palavra, o Espírito Santo trouxe a minha memória. Até compartilhei na série essa semana. De que um cara pregando assim, de boné, de bermuda, bem simples. Eu acredito que seja da igreja, mas bem simples. Mas eu vi Deus naquelas palavras, irmão. Como eu vi Deus? Ele falava assim, olha, a nossa obrigação, foi a palavra que ele usou. A nossa obrigação
é conduzir as pessoas ao propósito que Deus tem para elas. Irmão, aqui foi forte demais para mim. É verdade, irmão. Esse é o nosso propósito. O que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Para que você está pedindo coisas se você não tem usado? É sobre isso. Por isso eu disse, coloca a mão nas minhas palavras. É confronto. Sem confronto não há mudança, não há transformação, não há restauração. Então essa capacitação, ela vem de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Pois é o próprio Deus, olha isso, irmão. Paulo dizendo, pois é o próprio Deus que nos dá, a nós e a vocês, a certeza de que estamos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como dono, Ele pôs sua marca e nos colocou, colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. Foi bem falado esses dias no Marcos aqui sobre esse penhor do Senhor, essa garantia, essa marca que nós carregamos. É o Espírito Santo que é essa marca, para o grande dia da redenção, querido, é o que vai fazer diferença na vida de quem morrer. Entende a profundidade? Então essa capacitação é dele. Paulo está dizendo, não tem nada que eu e você faça. Não é sobre as nossas forças, não é porque eu quero, você quer, não, querido. Quem capacita é Deus. É Deus que traz essa capacitação. Agora nós temos que buscar. E não mudou, querido. Tem falado disso, irmão, demais. Não mudou o jeito de buscar Deus. Não mudou. Jejum, palavra e oração. Seja aqui, seja nos confins da terra. Não mudou o jeito de buscar Deus, irmão Nilo. Não buscou, é o mesmo jeito. Continua a mesma coisa. Deus não vai mudar por causa de mim e você não, querido. Apesar que você precisar apertar a gente, passar numa moega para cumprir o propósito dele, ele vai fazer. Amém, irmão? Vamos ler só mais um texto. 2 Coríntios capítulo 3. Põe para mim aí, Thales, por favor. 2 Coríntios capítulo 3. Isso. 2 Coríntios capítulo 3. Olha que lindo isso, irmão. Isso mesmo. 2 Coríntios capítulo 3. Começamos porventura. Deixa eu ver, porque minha tradução está. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos. Ou temos necessidade com alguns de cartas de recomendação para vós outros ou de vós. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Pô, irmão, meu está... Segunda Coríntios 3, 4, 5 e 6, é isso mesmo? Põe numa tradução Almeida, revista atualizada, por favor. Revista atualizada. Isso, isso mesmo, isso aí. Vou ler de novo aqui, tá, irmão? Só para... E por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Olha aí, não é por nós mesmos, mas como se partisse de nós. Não parte de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, a qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Obrigado, irmão. Irmão, durante muito tempo, a gente ouve que a letra mata. Infelizmente, tem cristãos, tem crentes como nós, que às vezes não há o entendimento. Que eu não posso fazer teologia. Eu já ouvi isso, que você não pode fazer teologia porque a letra mata. Irmão, não está falando da letra de teologia. Não está falando disso, está falando da lei. A lei é que matava, era impossível cumprir a lei. Sabe por quê, irmão? Os 10 mandamentos, nós muitas vezes sabemos os 10 mandamentos. Mas sabe quantas leis tinham lá? 613 leis, sendo 248 positivas, quer dizer, aquilo que você podia fazer. 248, então você pode fazer isso, está na lei. E 365 negativa, que você não podia fazer. Quem é que cumpre isso? E Jesus veio e resume isso em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E parece que tirou muita coisa, né, irmão? Se eu e você conseguir cumprir isso, Tatão, amar a Deus sobre todas as coisas, a gente não vai defraudar ninguém. A gente não vai ser adúltero. A gente não vai ser nada, irmão, porque a gente vai amar a Deus sobre todas as coisas. E se passar por esse crivo, que se você cumprir é muito difícil, você vai para o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não quero que faça comigo e vou fazer com os outros. Que eu não quero que faça comigo, eu não faço com os outros. Opa, então aí.
Então é sobre a lei, não está falando sobre teologia, não, irmão, está falando da lei, que a lei era impossível cumprir. 613 leis, irmão. Então 365 dessas leis é negativo, você não podia fazer. Entende, irmão, que é sobre isso? Então Paulo está dizendo que é sobre isso. É sobre o Espírito Santo nos capacitar. É sobre essa capacitação. Vou mandar, que a hora não para não, irmão. Amém, irmão? Tudo certo? Um outro passo, não menos importante. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar as boas novas aos mansos. Ponto. Falando de capacitação. Outro ponto. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos. Pensam, vamos lá. Aqui eu vejo, irmão, para mim, para a sua vida, para aplicar testemunho. Não pegou? Testemunho pega, não pega, irmão? Fala a verdade. Eu falo uma coisa e não vivo ela? É duro, hein? É crente. Primeira coisa que a pessoa fala assim, é crente, não pode fazer. Quem é que pode pecar? Ninguém pode, não. Mas nós muitas vezes somos julgados. Aquele versículo que é anterior, que apareceu ali, na verdade foi numa outra versão, Paulo está dizendo ali, ó, nós somos cartas lidas. Nós somos cartas lidas. As pessoas estão nos lendo. As pessoas aí fora estão vendo, opa, aquele é crente, aquele não é. Entende, irmão? É sobre isso, sobre testemunho. E aí, irmão, aí pega. O testemunho de um cristão é um relato pessoal da experiência de fé e transformação que uma pessoa vive através de Cristo Jesus. Vou repetir. O testemunho do cristão é um relato pessoal. As pessoas vão ver a mudança, vão ver a transformação na minha e na sua vida, na sua casa. A pessoa que viveu, conheceu, teve um encontro real com Cristo. Esse é o nosso testemunho, irmão. Nós precisamos dar bom testemunho. Ainda que as pessoas não dêem, mas nós precisamos como cristão, irmão. Aí sim, agora nós vamos falar da igreja para fora. As pessoas aí fora precisam ver bom testemunho. Mas, irmão, eu vou falar. É que eu falo, Senhor, eu faço o que o Senhor manda. Irmão, às vezes tem muito crente, é crente dentro da igreja, é crente às vezes até pai do Senhor, irmão, ou pai de Cristo, ou pai de Deus. Não paga os outros direito. Dá calote, fala mentira. Irmão, é duro, quando vai para o testemunho, irmão, toda vez que a palavra de Deus vai para testemunho, é duro, é pesado para nós, porque nós sabemos a carga que nós carregamos, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando no seu coração, como ministrou no meu, quando preparava a palavra, para a gente pensar onde a gente está errando. Irmão, estou lendo um livro fantástico, já queria ler há muito tempo, comprei, estou lendo, não estou conseguindo parar de ler, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Irmão, compra esse livro, lê. É bênção, tem mudado a minha vida, tem mudado o meu jeito de ver as coisas. Em Seus Passos, o que faria Jesus. Irmão, nós precisamos urgente, a igreja, entender esse processo de testemunho. Tem pessoas, irmãos, que você não vai alcançar falando. Eu não vou alcançar. Tem pessoas que vão olhar para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, e ver mudança, ver isso aí, ver esse encontro com Cristo. Você quer ver um exemplo? Claro, o batismo. Não sei se todo mundo é batizado, mas quem não for, se prepara para ser o batismo. O batismo, irmão, é a confissão pública de que o velho homem morreu. Quando você se batiza, irmão, a importância disso não é liturgia de igreja, não é só isso. Você está confessando à sociedade que você não é mais o mesmo, porque você teve um encontro real com Cristo. E aquele encontro que você teve com Cristo mudou a sua vida, transformou a sua vida, e você não quer ver mais, não quer viver mais, e você não quer ser mais aquele homem ou aquela mulher que você era antes. Martinho Lutero vai dizer assim: é uma pena que o velho homem Tatão sabia nadar. Martinho Lutero vai dizer por quê? Querido, não vigia não para você ver, não vigia não, Dinei, para você ver se o velho homem, a velha mulher, rapidinho ela pula para fora, ela vem novamente. Morreu simbolicamente, querido. Nós precisamos, é a graça de Deus todos os dias. Por isso eu disse, quando falo em testemunho é mais pesado. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder, a capacitação para nós aí, irmão, para nós vencer essa guerra espiritual que vivemos. Lauro certa vez falou aqui que nós somos pessoas espirituais vivendo no mundo natural. E é verdade, nós não somos daqui. Nós estamos aqui só de passagem. O nosso lugar não é aqui. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo,
E sereis, isso, descer sobre vós o Espírito Santo, mas sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Irmão, é sobre isso, é sobre testemunho. Semana passada nós tomamos aqui, eu como já disse no começo, nós tomamos aqui, irmão, eu particularmente, e aí eu quero fazer uma ressalva também, mas assim, falar de missão é duro, irmão. Mas eu também faço uma ressalva aqui, porque toda vez que a gente vê palavras sobre missões, de verdade no campo missionário, irmão, constrange a gente. Mas nós precisamos entender também que isso é um chamado específico, né, Tatão? Não adianta qualquer pessoa sair daqui para ir para a China porque eu quero fazer missão. Não é isso, irmão. Não é sobre isso. Relatos que a gente tem de igrejas que estão enviando missionários para falar que trabalha com missão. E aí chega lá o sujeito, passa dificuldade no campo missionário e fica lá largado. Se outros missionários não cuidar, não tomar conta, não ajudar, perece no campo missionário, irmão. Então, constrange a gente? Constrange. Porque a gente constrange por quê? Porque a gente tem muito, irmão. E às vezes a gente tem mania de reclamar, de comparar só com quem tem mais. Compare com quem tem menos. Olha para trás, olha o seu lado, olha o seu vizinho. Como é que está a sua vida? Como é que está a vida do seu vizinho? Então, Paulo está descrevendo, o livro de Atos vai dizer, recebereis poder, autoridade para vencer esse testemunho, para que nós possamos ter uma vida santificada. É sobre isso, sobre vida santificada. Atos capítulo 6, versículo 3 diz assim: por isso, irmãos, escolham entre vós 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nos entregamos, e nós entregaremos em serviços a eles. Como é que é feita essas escolhas? Cheio do Espírito Santo. Pessoas que verdadeiramente vão ter um coração contrito e quebrantado. É duro, irmão, a gente tem pegado aí, como eu disse, a gente é cooperador aqui na igreja, casais, né, ministério de família, e minha esposa e eu, a gente tem, dentro daquilo que Deus tem permitido, a gente tem procurado ajudar as pessoas. Às vezes nos convida para fazer algo, para fazer isso, para orientar um casal, e a dificuldade é muito grande, irmão, principalmente os que são cristãos. Porque quem não é cristão, você tem todo um jeito, você vai com jeitinho, porque precisa ser pregada a palavra. Mas muitas vezes casal cristão, irmão, com muita dificuldade, conhece a palavra, sabe o que tem que ser praticado e não faz. Uma coisa que eu tenho falado aqui direto, nas nossas, quando a gente está junto, tem que falar direto, irmão, nós como cristão, casal principalmente, tem muita gente que pede ajuda, está certo, tem que pedir mesmo, não espera, eu costumo brincar assim, não espera a vaca chuchar os 4 pés lá na lama, ou lá no brejo, para você pedir ajuda. Se você está sentindo que a vaca está caminhando, que a coisa está ficando ruim, peça ajuda. Peça ajuda. Mas, irmão, não é só sobre isso. Que as pessoas vão em busca de cura, vão em busca de ajuda, aí é curada, é transformada, o casamento é mudado, os filhos começam a caminhar e tudo vai se encaixando no lugar. Aí muitas vezes faz um convite assim: você podia ajudar fulano. Ah, não vou não. Entende, irmão? Como nós cristãos somos, muitas vezes nós queremos só para nós. Na hora de ajudar, a gente quer, na hora de pedir ajuda, a gente pede. E está certo, tem que pedir mesmo. Mas, irmão, e na hora de contribuir, de ajudar o casal, de ajudar uma outra pessoa, é o nosso papel. A igreja é um todo. Lembra que eu falei da libertação? A libertação é mais profunda. Esse testemunho cristão nosso também é um todo. Precisa ser mais. Eu não posso escolher o que eu vou fazer, não. Ou você faz ou você não faz. Eu não posso escolher o que eu vou fazer. O reino de Deus não trabalha assim, irmão. Amém? Todo mundo caladinho aí. Vou andar mais um pouco aqui, irmão. Opa. Amém, isso. Um testemunho de um cristão é mais do que apenas contar uma história. É uma oportunidade de mostrar como a fé em Jesus transformou a vida de alguém, impactando áreas como relacionamento, atitudes nossas, testemunhos, comportamento, escolhas e propósitos de vida. Irmão, eu até anotei para me não esquecer, sobre testemunho. Claro que a Bíblia está repleta de testemunho, mas tem um que eu gosto muito: demoniado de Gadareno. Imagina como é que aquele cara era, gente. Você consegue imaginar? Textualiza isso na mente, é isso que eu faço. Imagina como é que aquele cara era, presos no sepulcro, correntes, nada segurava aquele endemoniado. E Jesus atravessa por causa dele
E quando chega, aquele homem é liberto, ou liberado daqueles espíritos imundos. E ele vai dizer: Senhor, deixa eu ir contigo. O que Jesus diz a ele, irmão? Fica aí. É isso, é sobre isso, fica aí, para você dar testemunho de mim, para as pessoas verem, ouvir o que foi feito na sua vida. É sobre isso, irmão. Nós temos que olhar para a nossa vida, é isso. Jesus entrar na nossa vida é para isso, é para mudança. Se não houve mudança, não houve transformação, não entrou ainda. Tem que haver mudança, tem que haver transformação. Não estou dizendo que é da noite para o dia, não, irmão. É um processo. É devagarzinho, quanto mais você dá, mais Deus tem também. Uma irmã, uma vez teve na nossa casa uma luta, uma dificuldade, não era crente, não era cristão, não conhecia Jesus. Uma luta, eu e minha esposa, uma confusão. Eu me lembro dela dizendo para mim assim: se você der um dedo, Dinei, para Deus, Deus trabalha em um dedo. Se você der 2, Ele trabalha em 2. Se você der a mão inteira, Ele trabalha na mão inteira. E ela falou para mim: se você der seu coração, você vai ver o que Jesus vai fazer na sua vida. Foi o que eu fiz. As pessoas me perguntam: Dinei, o que você fez para mudar de vida? Nada. Falei: Senhor, eis-me aqui, faça conforme o seu desejo e a sua vontade. Só isso, não fiz mais nada. E Ele foi acrescentando, Ele foi mudando, Ele foi tirando pessoas que não agradavam a Ele, foi tirando lugares que não agradavam a Ele. Por isso que eu estou dizendo sobre testemunho, irmão. Nós como igreja precisamos acordar em relação a isso. Nós não podemos ser crente mais ou menos. As pessoas de fora estão vendo, e muitas dessas pessoas não estão se convertendo por nosso do testemunho nosso, que é ruim, que não é bom. Talvez você está pensando assim: mas a pessoa não deve olhar para a pessoa, deve olhar para Cristo. Está certo, mas isso funciona para nós como cristãos que já conhecemos o Senhor. Quem não conhece tem que olhar para mim e para você mesmo. Eu e você que tem que ser essa ponte, a mudança, a transformação na vida das pessoas. É isso, querido, é sobre isso. Por isso que eu falo, quando fala sobre testemunho, dói. Porque a gente reflete se a nossa vida está correta diante de Deus. Você tem vivido uma vida que agrada a Deus? É sobre isso. É sobre isso, sobre uma vida que agrada a Deus. Não as minhas necessidades, não as minhas concupiscências, não os meus desejos, as minhas vontades da carne. Não é sobre isso. Se for sobre isso, querido, nós estamos enganados. Nós estamos andando passos largos, oposto àquilo que Jesus tem pregado para nós. Oposto. Amém, irmão? Glória a Deus. Então imagina aquele homem. Vamos imaginar. Não, a Bíblia não fala o dia, mas vamos imaginar. Ô Nilo, vamos imaginar que foi num domingo que aquele homem foi liberto. Ô irmão, isso é forte demais. Imagina se foi num domingo, não sei que hora, mas vamos imaginar, vamos contextualizar. Vamos supor que aquele homem foi liberto umas 6 horas da tarde. Irmão, imagina segunda-feira daquele homem. Você consegue imaginar isso, querido? É sobre isso. Testemunha isso. As pessoas vão olhar para mim e para a sua vida e ver isso aí, ó. Ver essa mudança, ver essa transformação. Você imagina na segunda-feira as pessoas olhando aquele homem vestido, não mais nu, não mais preso em grilhões, não mais pulando de catatumbo em catatumbo, ou de sepulcro em sepulcro. O que é automático? O que aconteceu com esse homem? A pergunta é: o que aconteceu com ele? Jesus entrou e fez morada. É sobre isso. Então, querido, abre o seu coração nesta manhã. Não perca tempo, não. Não sei o que o irmão tem vivido, não sei qual é a necessidade do irmão. Não sei. Eu não posso prometer nada a você, mas no nome de Jesus nós podemos prometer, porque Ele sim cumpre as suas promessas. Eu posso não cumprir, mas Ele cumpre. Então, querido, abre o seu coração nesta manhã. Sabe, não sei o que você tem vivido, não sei qual é a sua necessidade. Talvez você está pensando até assim: porque você não conhece, Dinei, minha necessidade. É porque você não está vendo a vida que eu estou levando. Meu marido, talvez, não é convertido. A minha esposa não é convertida. Você está falando, mas você não sabe do que eu estou vivendo. Queridos, eu preciso dizer, antes de passar para o próximo tópico, esse homem que vocês estão vendo pregar aqui na frente aqui também, ó, é a mesma coisa. Não tinha solução não, querido. Não tinha solução não. Pecado entranhado até no tutano. Até o dia que eu levantei a minha mão para Jesus, irmão. E tudo mudou. Tudo transformou. Tem transformado. Sou o cara perfeito? Claro que não. E também você não é também não. Nós não somos perfeitos, queridos. Mas quando nós abrimos o coração para Jesus e Ele entra, Ele faz morada. Ele muda tudo. Eu costumo dizer que Jesus não me mudou somente o jeito de vestir, não. É o caminhar, é o falar, é o andar, é o pensar. É numa esfera grande.
é de dentro para fora. Mulheres principalmente, né, quando quer mudar, está meio chateada assim, então, vou mudar o cabelo, aí pinta ou corta. Homem talvez raspa o cabelo. Isso é externo. Jesus trabalha de dentro para fora. As mudanças acontecem aqui, de dentro para fora. Aí começa a transparecer, começa a mostrar a mudança do lado de fora. Eu me lembro um dia que a primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo, estou terminando, tá, irmão? 10 horas, vai dar, glória a Deus. A primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo, irmão, foi sensacional. Foi sensacional, mas foi duro. Sabe o que Deus falou comigo? Primeira vez que Deus falou comigo assim, ó. Você conhece, na verdade falou assim, ó. O Espírito Santo falou comigo assim: as suas filhas conhecem Jesus? Irmão, que foi com uma faca no meu coração, Dadão, porque nem eu o conhecia. Quando Deus estava falando aquilo comigo, Deus estava falando de geração em geração, de que nós precisamos aplicar isso na vida dos nossos filhos. Se eu e você não queremos que os nossos filhos se percam, nós precisamos praticar isso. Provérbios capítulo 6, versículo 22 vai dizer: ensina o teu filho no caminho que se deve andar, quando ficar velho jamais se desviará dele. Então esse é o processo. Eu não conhecia Jesus, eu falei, opa, e agora? E aí, glória a Deus, aceitei o Senhor, e as coisas foram mudando, e a coisa foi modificando, e a coisa foi andando, e glória a Deus, nós estamos aí para a honra e glória do nome dele. Amém, queridos? E eu queria, irmão, já chegar no último tópico, que não menos importante. A gente já vai encerrando aqui. Daqui a pouco eu queria chamar o Ministério de Louvor, mas já chamo vocês. Vambora, Isaías 61. Vou ler de novo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar as boas novas aos mansos. Capacitação. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos. Testemunho. E por último, não menos importante, que nós como cristãos precisamos tomar posse, não hoje, mas ontem. E abertura de prisões aos presos. É como esse endemoniado de Gadareno. Vamos lá. O que nós aprendemos aqui, irmão? Autoridade. Também pega, irmão. Testemunho pega, mas a autoridade também pega. Igreja que não tem assumido o seu papel como autoridade. Igrejas que muitas vezes, irmão, não tem vivido o seu propósito por causa da autoridade que Deus nos deu. Um dos motivos, Satanás foi expulso do céu por causa disso. Primeiro que ele quis ser igual a Deus, e depois que ele ficou indignado de Deus dar poder à igreja. Eles queriam poder para eles. Eles ficaram indignados. Como pode um ser tão fraco, cheio de autoridade? Não. Porque os demônios são muito mais fortes do que nós, espiritualmente falando. Por isso Paulo vai dizer: a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então não adianta você lutar aqui no natural não, querido. É nas regiões celestiais. E nas regiões celestiais a gente combate com oração. É com jejum, é guerra espiritual. E essa autoridade a igreja precisa exercer ontem. Nós precisamos exercer autoridade, irmão. Deus te deu autoridade. Você tem, eu também tenho. Nós precisamos tomar posse. Vai ter situações que não vai ter gente chamar o pastor César, o pastor Reinaldo, outros irmãos. Você vai ter que ser você, meu irmão. Você vai ter que enfrentar essa guerra. Assumir essa autoridade que Deus te deu. O pastor Abe Uber vai falar, tem uma série de 3 palavras, bênção demais. Chama exousia. A autoridade de pedir e receber. Bênção demais, irmão. Fala muito, trata muito sobre autoridade. Isso é importante para a igreja. Autoridade. Refere-se ao poder do domínio que ele exerce sobre toda a criação. Está falando de Deus, a autoridade de Deus. Deus tem o domínio sobre toda a criação. A gente vai ver isso aqui. Essa autoridade é frequentemente associada à soberania de Deus, que na verdade é a onisciência, onipresença, a onipotência de Deus. Esse é um dos atributos de Deus que outros deuses não têm. Por isso nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Se você caçar em todas as outras religiões, você vai ver que eles não podem estar no mesmo lugar. Em lugares diferentes, né? O tempo todo. Por exemplo, eu estou pregando agora aqui, nós estamos aqui cultuando ao Senhor, e outras igrejas espalhadas para o mundo afora também estão cultuando. O Espírito Santo está aqui, está lá também.
Onisciência, onipresença, onipotência. Então, isso é a soberania de Deus. É um dos atributos que define Deus. É exercida através do propósito. Amém. Irmão, essa autoridade que nós temos tem uma finalidade. Não é, eu tenho autoridade. Para quê, irmão? É sobre isso que eu estou falando. Paulo vai falar sobre os dons, Paulo vai dizer que o dom de profetizar é maior do que o dom de línguas. Por quê? Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então, se você fala em línguas, glória a Deus, amém. Continue falando. Edifica você. Agora, o dom de profecia ou de profetizar dá direção, irmão. Foi isso que Isaías fez aqui, ó. Profetizou. Jesus viria e Jesus veio. E tem cumprido o seu papel, tem cumprido o seu propósito. Incluindo a criação, claro. A sustentação do universo, a revelação da vontade de Deus, sustentação do universo. Não sou ligado nisso, mas há um bom tempo aí atrás, não sei quantos anos, mas os cientistas descobriram lá que tinha muitas estrelas, a quantidade de estrelas, não sei o quê. Não, a Bíblia diz que Deus chama todas as estrelas pelo seu nome e nenhuma delas deixa de aparecer. O que tem de extraordinário do homem descobrir isso? Amém, para conhecimento, beleza. Mas está falando da autoridade e da soberania de Deus aqui, irmão. Nós como igreja precisamos tomar posse disso, irmão. Mateus capítulo 16, 18. E também eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A autoridade é da igreja, irmão. E quando fala igreja, não é templo aqui de tijolos, não. Está falando de mim, de você, de gente, de humano. Da igreja num corpo. A porta do inferno não prevalecerá contra mim e você. Mas você precisa ter essa autoridade, adquirir isso, tomar posse disso. Está com luta na sua casa, irmão? Está com dificuldade, está vendo alguns vultos lá? O que acontece, irmão? Às vezes acontece. Ore, irmão, repreende, toma autoridade. Senhor, na minha casa eu não aceito. Aqui quem manda é o Senhor. Irmão, autoridade. Não é falar alto, mas é autoridade. Lucas capítulo 10. Irmão, pode ficar de pé, já estou terminando, tá? Pode ficar de pé, pode ficar de pé. Vamos terminar. Amém. Vou ler mais 2 textos e a gente encerra por aqui. Lucas capítulo 10, versículo 19 e 20. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e sobre toda a forma do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha a autoridade. Está dando para mim e para você, irmão. Tome posse disso. Saia daqui nessa manhã hoje com a certeza de que você tem autoridade e que o Senhor te deu autoridade. É sobre isso. Versículo 20. Mas não vos alegreis. Aí vem uma puxão de orelha. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, porque estão os vossos nomes escritos nos livros do céu, ou no livro da vida. Olha só. A autoridade não é para você ficar, eu tenho autoridade. Não é para você, nunca é para nós. E aí vem o confronto, o puxão de orelha. Se um diabo ou um demônio se submeter à sua autoridade, querido, não está submetendo a minha autoridade sua, não. Está submetendo a autoridade de Deus. E nós não devemos ficar alegres com isso. Sim, porque uma vida foi liberta, ou uma vida foi liberada. Amém. Mas nós não podemos colocar isso no nosso coração. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo que é melhor e nós nos alegrarmos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Isso é o melhor para nós. Isso é o melhor para nós. Colossenses capítulos 1, 16 e 17, eu encerro por aqui. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele. E antes de todas as coisas, ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Então essa é a autoridade, querido. O inimigo está debaixo do poder de Deus. Jó é uma referência disso. Só pôde tocar porque Deus permitiu. Se Deus não permite, não toca em lugar nenhum. Então, querido, tome essa autoridade hoje, igreja. Não permita que o inimigo toque no seu filho, na sua casa, na sua saúde. Amém, repreenda isso.
Repreenda, em nome de Jesus, repreenda, com coragem, com autoridade. Tome isso como autoridade. Bem, meus irmãos, vamos orar então? Vamos orar e eu encerro por aqui e passo a palavra, quem é de devido, ao pastor César. Irmão, vamos orar, feche seus olhos. Mas, irmão, em nome de Jesus, tome posse, irmão, disso que foi ministrado aqui nessa manhã. Tome posse. Irmão, eu tenho tomado posse de tantas coisas que o Senhor tem falado comigo e a minha vida tem mudado. A minha casa tem mudado. E não é porque eu tenho melhorado, não. Mas tem tirado de mim tudo aquilo que tem atrapalhado cada dia mais eu chegar ao Senhor. Cada dia o Senhor tem tirado aquilo que me atrapalha a chegar a Ele. E tem acrescentado algo para eu andar mais uma milha. Então, irmão, convida você nessa manhã. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos entregar essa semana. Vamos entregar o nosso coração, nosso por completo ao Senhor. Bem, querido, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai. Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nesta manhã, nós queremos Te louvar, nós queremos engrandecer o Teu nome. Nós, Senhor, debaixo da Tua autoridade, Senhor, nós clamamos, Senhor, para que o Senhor venha. Eu uno a minha fé com a fé dos irmãos. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra seja construída no nosso coração durante essa semana, durante esse dia a dia, e que nós possamos, Senhor, verdadeiramente tomar posse daquilo tudo que o Senhor tem para nós. Deus, em nome de Jesus, olha aí a Tua igreja. Deus, em nome de Jesus, olha aí, Senhor, a Tua casa. Olha a liderança dessa casa, olha a vida do pastor César, a saúde do pastor César, olha a vida do pastor Reinaldo, os demais pastores, demais liderança de ministérios. Pai, nós colocamos diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor é o único que pode resolver os nossos problemas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por cada vida, por cada família aqui representada. Por isso, Senhor, eu oro e Te agradeço, porque sei que grandes coisas o Senhor fez, grandes coisas o Senhor está fazendo e grandes coisas o Senhor fará na nossa vida. Por isso nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.